Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a como pintar um céu com aquarela. Então, gente, vocês me pediam muito já esse vídeo aqui no canal. Sempre quando eu postava alguma encomenda, alguma arte lá no meu perfil do Instagram, vocês sempre pediam pra ensinar como é que eu fazia os meus céus, então eu vim hoje ensinar pra vocês. Lembrando que não é o jeito certo de se fazer, não existe acho que jeito certo, mas é a minha técnica, é o jeitinho que eu faço. E vocês pediam muito pra ensinar pra vocês, então eu vim hoje ensinar do jeitinho que eu faço pra vocês. Ficou um pouco embolado o vídeo, mas acho que vocês vão entender realmente na prática, observando como é que eu faço. E eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem e querem que eu ensine outras coisas pra vocês, seja de paisagem ou até de corpo humano também, comentem aqui embaixo. Não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não deixar de receber as notificações quando tiver vídeo novo. E é isso, gente. Bora pro vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje a gente vai aprender a pintar céu. E eu queria falar pra vocês que hoje eu vou focar em céus em tempos ensolarados, tá bom? Céus bem azuis, bem claros, em dias de verão. E céus como esses, vou colocar aqui alguns exemplos, Vinícius põe alguns exemplos na tela, pra vocês entenderem. E caso vocês queiram algum outro tipo de céu aqui, tipo pôr do sol, tipo amanhecer do sol, céus nublados, vocês podem colocar aqui embaixo nos comentários que eu venho e trago outro vídeo pra vocês, tá bom? E eu vou fazer esse vídeo em especial, uma pintura que eu fiz, na verdade foi uma encomenda que eu fiz para o cliente, que eu postei lá no meu Instagram e muita gente ficou, por favor, ensina a fazer esse céu, pelo amor de Deus. Então, hoje irei ensinar vocês a fazer o céu que eu fiz lá na minha encomenda, que vocês gostaram muito. E outra coisa também, eu vou ensinar aqui a fazer 3 tipos de céus hoje. Seis? O primeiro céu vai ser focado na pintura que eu fiz na minha encomenda, que vai ter uma foto aqui pra vocês verem. O outro céu vai ser um céu inspirado em outra pintura que eu tive, que ele é um céu um pouco mais abstrato, mas ele é um pouco mais clarificado, assim. E o outro céu é um céu que eu já fiz bem básico, em algumas encomendas também. É um céu que é um azul, é um dia ensolarado, mas é um céu muito, muito básico que vocês vão ver. E vocês vão adequando ao jeito que vocês gostam de fazer, tá bom? Não tem nenhum problema. Vou dar 3 exemplos aqui. O primeiro exemplo é um exemplo um pouquinho mais trabalhoso, porque existe um tempinho de secagem e tal, a gente vai trabalhar mais com as sombras. Mas os outros são mais simples e mais abstratos também, pra quem não gosta de trabalhar tanto com o realismo mesmo em si, sabe? Os outros são realmente céus mais abstratos, sem trabalhar tanto com o realismo. Mas vamos lá, vou dividir aqui essa folha em 3. Então, gente, eu dividi em 3, coloquei esse espaçozinho aqui maior, porque vai ser o lado que a gente vai trabalhar aquele céu um pouquinho mais realista, então vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não tanto não, vai ser um céu bem tranquilo, podem ficar tranquilos. Mas enfim, vou procurar aqui uma referência só pra ter como referência, tá bom? Não precisa ser exatamente essa referência, até porque céu é uma coisa muito igual, gente. Mas fiquem tranquilos, vocês podem usar a referência que vocês quiserem, pode ser o céu de vocês, o céu da própria casa de vocês, o importante é ser um céu azul e com algumas nuvens pra gente poder trabalhar esse céu que a gente vai fazer hoje, tá bom? Então, vou desenhar aqui livremente algumas nuvens que tá ali. Não sei se é tão certo. Na encomenda eu fiz mais certo porque era uma encomenda, mas aqui é mais livre. E é só mais ou menos, é um esboço assim, tão rápido, só pra realmente não me perder tanto, mas é mais ou menos assim. Sei nem se dá pra ver aí na tela do vídeo, mas tá bem fraquinho mesmo. Mas vamos lá, gente, começar a pintar. Tô procurando aqui meu pincel. Cadê meu pincel, Brasil? Enfim, gente, achei já o pincel. Sem surto. E, gente, uma coisa muito importante. Desculpa a iluminação, tá bom, gente? Eu estou aqui gravando num dia super nublado e são 4 e pouca, que vocês sabem que aqui tá sendo muito, muito cedo. Já falei isso em vários vídeos pra vocês. Então, me desculpem a iluminação, mas tudo bem, faz parte da vida. Vamos fazer aqui esse céu. Eu vou colocar aqui uma fita só pra marcar aqui os laterais e não ficar borrado. Mas enfim, gente, ou eu gravo ou eu não gravo, né? Eu gravo assim dessa forma que tá, ou eu não gravo o vídeo. E a gente quer gravar, né? Que a gente precisa trabalhar. Então, se o Portugal não quer me ajudar, tudo bem. Não tem problema, eu gravo mesmo assim. Mas eu sei que eu falo rápido e eu tô tentando falar um pouco mais devagar, mas também se eu falo devagar, o vídeo fica longo, aí vocês reclamam que o vídeo tá longo. Muito difícil, Brasil. Essa vida de youtuber. Mas enfim, gente, vou aqui pintar de azul, olha, normal.
tudo ao redor. E aí, quando vocês forem chegar nessa parte da nuvem, não se preocupem, tá? Vocês podem contornar ela assim. Inclusive, para esse vídeo, vocês vão precisar de alguma tinta branca. Pode ser aquarela, mas tem que ser aquarela líquida, tá bom? Líquida não, desculpa, em bisnaga. Não é tão perfeito se vocês tiverem uma acrílica. Uma acrílica seria bem melhor. Eu acho que eu não vou ter aqui aquarela, no caso. Eu acho que na verdade eu não vou ter acrílica, porque eu perdi. Eu perdi uma das duas. Não sei se eu perdi a acrílica ou se eu perdi ou se eu perdi a minha aquarela. A gente vai ver aqui quando eu for procurar. Mas enfim, como eu falei, vocês contornam ao redor de uma forma bem livre. Claramente não pintem dentro da nuvem, mas vocês podem só contornar ela assim, não precisa estar tão certinho, porque depois a gente vai vir com a tinta acrílica para fazer esses detalhes ao redor. Então podem ficar tranquilos e podem pintar de boa, sem nenhuma preocupação como é que vai ficar ao redor, tá bom? Só realmente pintem ao redor de que não é a nuvem e vocês podem pintar livremente, tá bom? Sem preocupações. E como eu falei, vocês estão vendo, em cima é um pouquinho mais escuro o tom, vocês vão aplicando um azul um pouquinho mais escuro. Aqui, por exemplo, aqui em cima é mais escuro, então vocês vão aplicando um azul mais escuro, fazendo degradê. Mas é tipo assim, é realmente uma pintura bem limpa essa parte aqui. Quanto menos você deixar a aquarela marcada, melhor. Porque a gente quer fazer aqui um céu mais voltado pro realista, então é importante vocês deixarem essa parte do céu bem homogênea. E, gente, então, o que eu vou fazer? Enquanto seca essa primeira parte desse céu aqui de cima, a gente vai partir para os outros, tá bom? Pra gente não perder tempo, porque aqui a gente não perde tempo, Brasil. Pronto, gente, nesse lado aqui eu vou fazer o céuzinho, que é uma forma um pouco mais abstrata. Ele fica muito bonito no meu resultado final. Ele é um pouco mais livre do que esse aqui, não vai ser puxado pro realismo. E foi um céu que eu fiz numa pintura minha que vocês gostaram muito também, que vou colocar aqui na tela. E pronto, gente, como é que faz esse céu que eu coloquei aí na tela? A gente vai pegar o tomzinho de azul. Vamos aplicar aqui, por exemplo, nesse cantinho. A gente vai tirar a água na tinta e vir diluindo aqui esse tom, olha. Sabe quando a gente trabalha com pele? Quem já viu minha pintura de pele vai entender. Então, vocês vão vir diluindo aqui esse tom, aplicando mais água e diluindo... Eita, plantinha! E diluindo o tom, gente. E aí, quando vocês chegarem mais ou menos aqui e tiver mais branco, vocês trazem mais azul e aplicam aqui. E vão diluindo esse tom. Eu espero que vocês tenham entendido, gente. É um pouco mais confuso. Mas, basicamente, vocês vão aplicar, depois vir aplicando mais água. Quando vocês verem que tá ficando mais branquinho, vocês vêm e aplicam mais tom. E depois vocês vêm tirando aqui e diluindo esse tom. E vai ficar um céu... Fica um céu muito bonitinho, gente. Isso aqui é um céu pra quando você não tá com paciência, deixar super certo, que é um céu mais assim, livre. Fica muito, muito bonitinho. Eu gosto muito. E é super rápido de fazer. E fica lindo em encomenda. Já fiz em várias encomendas assim também. As pessoas pedem um céu, eu faço um céu assim mais livre. Porque eu sou uma pessoa que faz paisagens um pouco mais livres. Não faço muito realistas, sabe? Não é muito a minha vibe. Eu também tenho preguiça. Então, toda vez que eu faço uma paisagem, eu sempre faço de uma forma mais leve, assim, mais abstrata, entre aspas, mas assim, mais livre. Não sei colocar como palavras aqui, mas acho que vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Então, basicamente, eu vou continuar fazendo esse processo até eu preencher a folha inteira. E uma dica, depois vocês virem e aplicar novamente o tom de azul nessas partes que já deu uma secada e tá um pouco claro, porque aí vai ficar umas partes mais escuras e fica bem legal também, um efeito bem, bem legal. Isso, basicamente, você vai deixar a aquarela guiar o céu, gente. E é bem legal, real, bem divertido. Também é um pouco de terapia, eu acho, pelo menos. E você só vai ver o resultado final quando secar completamente, o que é bem legal também. E realmente você só tá deixando, olha, a aquarela guiar aqui pra onde ela quiser ir. Simplesmente ela tá aí, dona da vida dela. Então eu vou dar uma esperada secar e agora a gente vai voltar para esse céu aqui de cima. Vocês viram que esse céu aqui foi muito prático. Eu realmente não faço mais nada nele. Se eu quiser, como eu falei, se eu achar muito claro algumas partes, eu vim aqui e aplico novamente o tom, tá bom? Pego a tinta e aplico novamente, olha. Mas se eu achar que tá bom, eu só espero secar e deixo e fica um efeito muito, muito bonito. Vocês viram como é muito rápido, tá bom? Mas voltando aqui para o céu realista, o que a gente vai fazer? Enquanto tá secando aqui ainda ao redor da pintura, que é o céu, a gente vai vir trabalhando as nuvens e a gente vai usar tons de cinza. Basicamente, essa pintura que a gente vai fazer hoje, a gente só vai usar cinza e azul. O azul que eu tô usando esse aqui, eu vou colocar até a numeração aqui na tela, é um azul ciano básico, acho que vem muitas paletas de aquarela, tá bom? Então, vamos começar agora aplicando esse tom de cinza, que eu misturo um pouco com azul, não deixo totalmente cinza.
eu misturo um pouco com azul. E a gente agora vai vir fazendo a sombra dessa nuvem. E, gente, é cinza sim, tá? Não fiquem com medo de aplicar. Se vocês for verem na referência que eu coloquei aí, porque fica mais fácil vocês observarem olhando a referência do que eu fazendo aqui aleatoriamente, vocês vão ver que é cinza sim, onde tá com essa sombra que tá na nuvem, tá bom? Então agora eu vou só preencher aplicando essa sombra aqui. Vou suavizá-la um pouco, então tiro um pouco da tinta ali na água, seco no papel e venho suavizando um pouco para não deixar tão marcado. Tá bom? E vocês vão ver que essa nuvem, ela começa a criar um pouco mais de vida. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui nessa outra nuvem. Então, novamente, olhando pra referência, se você não tiver referência, imagina as sombras que ela teria. Normalmente são no meio, que dá essa noção um pouco mais de volume. Às vezes são nuvens que já vêm com... Não vou falar isso, que vai que eu tô errada. Então, olha, vocês vão vendo que já tá começando a dar um pouquinho mais de volume. Quando eu acho que ainda tá escuro, eu venho aqui e aplico outra camada. É importante esperar secar, como é que eu tô tentando fazer o vídeo um pouco mais rápido pra terminar pra vocês. Eu tô tentando agilizar, então já tô aplicando outra camada por cima dessa mesmo. Mas esperem um pouco secar e apliquem outra camada se vocês acham que ainda tá um pouco claro. E agora o que eu vou fazer? Eu acho que esse azul não tá muito ainda detalhado. Eu vou vir agora trabalhando com azul por cima. Só que agora eu vou começar a entrar um pouco pra essa nuvem. Então eu vou começar... Isso é bom até usar um pincelzinho um pouco mais fino ou um pincel com a ponta bem assim, que nem esse que eu tô usando. Então eu vou começar aqui aplicando e fazendo umas entradinhas pra dentro dessa nuvem, tá bom? Se vocês observarem a referência, vocês vão poder entender melhor. Mas vocês vão fazer ela um pouco mais livrezinha. A gente ainda vai vir depois com a caneta branca, como eu falei pra vocês. Mas é bem legal vocês já fazerem com esse azul ao redor, até pra criar um pouquinho mais de contraste com a nuvem e o céu de verdade, tá bom? Então agora eu tô criando esse efeitozinho, pra até fazer um azulzinho dentro da nuvem. E depois sempre puxando esse azul pro resto do céu, tá? A gente ainda vai passar outra camada de azul, porque eu achei que esse azul tá muito claro ainda para o que ele realmente é. Vocês vão vendo que já vai dar um efeitozinho de nuvem, porque antes ela tava muito chapada, gente. Mas vamos lá, vou continuar fazendo isso, vocês vão fazendo esses pequenos detalhes, entrando um pouquinho pra dentro assim. Não sei se vocês estão entendendo, não sei a palavra certa que eu poderia dizer pra vocês, mas acho que deu pra entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer com esse entrando um pouquinho pra dentro, né? Acho que vocês entenderam. E agora eu vou aplicar novamente, junto com essa camadinha que eu tô fazendo desses detalhes, uma camada também mais de tinta no tom de azul ao redor, porque eu achei que ficou um pouco claro. O que vocês podem fazer também é ir aplicando um pouquinho de cinza misturado com esse azul e escurecendo um pouquinho esse tom, não tanto, tá bom, gente? Com cuidado. Vocês podem também optar por outro tom de azul, um tom de azul um pouquinho mais escuro, pra não ficar tanto com essa textura de azul meio opaco. Vocês podem optar só por um tom de azul um pouco mais escuro e irem aplicando um pouquinho aqui ao redor, olha, pra criar um pouquinho, até ainda quando estiver seco, quer dizer, quando estiver molhado, pra aplicar um pouco mais de degradê. Então vocês podem escurecer um pouco algumas áreas desse céu. E vocês podem clarear também algumas áreas desse céu, que eu achei que ficou aqui um pouco muito escuro. Então eu vou até puxar um pouquinho dessa tinta pra cá. E vocês podem ir escurecendo também, como eu falei, lá em cima desse céu. Ou aqui, rente às nuvens também. Então, gente, enquanto seca aqui em cima, vamos para aqui pra baixo, que está quase pronto esse céuzinho aqui embaixo. O que que eu vou fazer? Não sei o que eu vou fazer ainda não, tô um pouco em dúvida. Então, gente, enquanto dá uma secada aqui nessa parte de cima, eu dei aqueles detalhes que eu falei pra vocês, entrei um pouquinho a tinta nas nuvens e também dei uma escurecida ao redor. E apliquei também esses tons mais escuros ao redor das nuvens. Clarei um pouquinho aqui embaixo, tirei um pouquinho da tinta, só coloquei o papelzinho em cima e clarei um pouco. Não façam isso, só deixei um pouquinho mais claro aqui, porque achei que tava todo mundo opaco. Então eu deixei aqui um pouquinho mais claro, porque é muito difícil quando a gente não tá realmente seguindo uma referência, tá bom? Mas enfim, então aclarei aqui um pouquinho, fiz esses tons mais escuros, comecei a entrar um pouquinho nas nuvens.
nuvens. E basicamente foi isso, a gente vai esperar secar pra gente agora vir trabalhando com os brancos. Então preparem a tinta de vocês, tinta acrílica ou tinta branca, ou até a tinta guache também, que eu esqueci de mencionar. Ou se vocês tiverem uma canetinha dessas, posca, vocês podem agitar ela e tirar um pouco da tinta e vir com ela e ir usando com tinta, usando o pincel junto com ela, né? E aqui nesse céu de baixo tá praticamente pronto, vocês vão ver, vocês estão vendo que tá um céu muito abstrato, muito bonito de toda forma. Eu sem querer manchei algumas partes aqui que eu apliquei, eu coloquei a mão em cima, mas não tem problema. E agora, gente, eu quero vir pra esse céu aqui. Tô tentando arranjar um espaço aqui pra ele, mas ele é o céu mais rápido de todos. É aquele céu, pra quando você tá com preguiça de fazer céu. Eu vou mostrar aqui ele pra vocês como vai ficar. Inclusive, gente, essa página aqui vai ficar um amor. Vai ficar cheia de céu, vai ficar bem azul. Inclusive, pra quem quiser saber, o sketchbook que eu estou usando nesse vídeo é o meu sketchbook, gente, juntamente com a Marina, nosso sketchbook que a gente fez, é o nosso sketchbook de aquarela. Quem quiser adquirir, vamos abrir vagas em breve. Gente, não façam isso que eu tô fazendo aqui com a fita, tá bom? Eu tô tentando improvisar e achar espaço. Porque se eu tirar a fita dos outros lugares, ele vai acabar não deixando a marquinha que eu quero. Eu deveria ter só colocado uma fitinha mais fina nessas áreas. Mas tudo bem, não tem problema, porque eu não queria deixar tão grosso ao redor. Mas enfim, gente, bora agora pra esse céu aqui, que é o mais fácil de todos, como eu falei pra vocês. A gente vai fazer o quê? Simplesmente aplicar uma camada de água, tá bom? Pura. A minha vai estar um pouquinho suja aqui de azul, porque ela já tá bem azul, de tanto azul que eu usei nessa pintura. Façam uma camada de água na área que vocês querem aplicar o céu. Então, bem livre aqui. Depois de aplicar, não, por favor, não encharquem o papel, tá, gente? Molhem o pincel na água e apliquem aqui na folha. Depois que você fizer isso, você vai vir agora com um tom de azul. Ele é bem parecido aqui com esse outro, mas ele é um pouco mais simples. Você vai vir com um tom de azul e vai aplicar livremente onde você quiser fazer o céu. Então, você pode fazer ou só listras assim, fazer um céu mais certinho, ou você pode fazer também algumas nuvens assim. E fica lindo também, gente, fica lindo. Vocês vão ver também mais o resultado quando ele estiver mais seco. Vocês podem fazer, tipo assim, ele ir subindo e depois ficando com nuvinhas lá em cima. É uma coisa muito, muito livre, gente. Bem divertida também e bem terapêutico. E é úmido sobre úmido, tá bom? Essa é a técnica de aquarela úmido sobre úmido. E é bem legal vocês testarem isso, porque vocês vão conhecendo um pouquinho mais de aquarela, gente. Vocês vão vendo como a aquarela, ela é tão livre, tão ela. E é bem legal, gente, de verdade mesmo. Então, assim, é bem livre, bem rápido, bem prático, bem parecido com esse outro aqui. Mas ele é um pouco mais livre. Esse aqui a gente ainda consegue aplicar e diluir na tinta, aplicando tons mais escuros, enfim. Esse aqui é bem simples, já acabei muito rápido, vocês já acabaram de ver. E agora, gente, eu vou dar uma esperada secar nesse céu aqui, pra gente poder vir trabalhando com as nuvens realmente e dar um tchan nessas nuvens, que a gente vai dar esse tchan com a tinta branca, vocês vão ver a diferença que faz. Então bora guardar secar e eu já volto pra falar com vocês. Então, gente, vamos dar continuidade a esses céus aqui, que já tá quase seco, tudo. O que eu vou fazer agora? Peguei aqui a minha tintinha branca, que é da Pentel, tá, gente? Acho que muita gente tem em casa, inclusive. Então agora eu vou começar fazendo esse sombreamento aqui ao redor dessas nuvens. Ele não tá totalmente seco, mas tá parcialmente seco. Eu vou colocar a tinta aqui no meu godê. Então, gente, como é aquarela, eu vou usar a tinta bem quase seca, tá bom? Porque se fosse acrílica dava pra molhar um pouquinho só o pincel, mas como vai ser agora pra realmente deixar branco esses locais, então peguem um pincel totalmente limpo, tá bom? E com ele úmido, bem úmido mesmo, a gente vai pegar aqui a tinta e vai começar a aplicar nessas nuvens. O que a gente vai fazer? Deixar essas nuvens mais realistas possíveis, tá bom? Então vamos começar aqui buchando. Vocês podem ir olhando a referência ou não, podem só imaginar. É muito importante vocês terem um pincel fino nessa hora, tá bom? O pincel não pode estar muito molhado com água pra gente poder conseguir fazer esses detalhes aqui. Então vocês vão começar a puxar essas bordinhas das nuvens para fora. Podem até dar algumas batidinhas assim, pra realmente criar esse efeito de nuvem. E vocês vão trabalhando isso na nuvem inteira. É bem fácil, gente, vocês só vão puxando a bordinha dela. Vocês podem olhar ou não a referência, como eu disse, e vão deixando mais livre, sem estar esses traços muito retos. Vocês podem ir fazendo outras partes das nuvens assim, por exemplo. Vocês vão deixar um pouquinho mais ali fechadinha, depois construo outras nuvenzinhas aqui, olha. Isso vai dar um efeito muito, muito legal. E o que vocês podem depois fazer é entrar com o branco aqui pra dentro desse cinza que a gente fez. Eu acho que depois ainda vou fazer mais uma camada de cinza ali. Mas é isso, então vocês vão construindo assim e já já a gente volta.
Então, gente, depois que eu fiz alguns desses detalhes aqui nas nuvens, eu vou voltar com o azul e vou suavizar um pouco aqui embaixo, porque eu achei que ficou muito marcado. E como eu falei, o intuito desse céu é a gente deixar o mais fluido possível. Então, eu só tô vindo aqui com um tomzinho de azul só pra suavizar aqui essa área. E até pra já ir fazendo um degradezinho aqui com os cantinhos. Cuidado pra não encostar no branco que vocês já trabalharam em cima, tá bom? Muito importante. E sempre é importante também deixar esse branco que encontra com as nuvens e que você tá aplicando o mais natural possível, porque se vocês deixarem que dê pra ver que ela não tá tendo essa continuidade, sabe? Não sei se vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, mas é muito bom pra que não derem pra ver a diferença da tinta que vocês estão aplicando agora pra tinta que já tinha antes, que era, no caso era o próprio papel, que era o próprio branco do papel. Então é muito importante vocês deixarem bem trabalhado nessa parte que vocês virem com canetinha branca ou com a tinta, enfim, o que vocês estiverem trabalhando aí na casa de vocês. Então, tô vindo aqui e só reforçando mesmo essas áreas pra ficar um pouco mais fluido e depois ainda vou aplicar algumas nuvenzinhas aqui ao redor dessa pintura. Mas, de antemão, é mais ou menos isso. Vou aqui e aplicar um pouquinho mais de cinza em algumas áreas, enquanto tá secando o azul, que eu acho que ainda tá um pouco muito claro. Então, só tô vindo aqui e reaplicando. Ai, meu Deus, muito escuro. Não tem problema. A gente vem aqui e tira um pouquinho do excesso. Enquanto dá uma secada, eu já vou tirando aqui a fita dos outros céus, porque já secou a maioria aqui embaixo. E vou até também tirar a fita desse céu aqui de cima, porque já tá praticamente seco. A fita ficou bem leve, gente, porque deu uma molhada no papel, mas ai, gente, olha que bonitinho que ficou. Ai, ficou uma página realmente só de céus. Então, eu vou dar uma esperada pra secar e a gente vem agora dando os últimos detalhes desse céu aqui de cima, tá bom? Então, gente, agora que eu já dei uma esperada secar, agora a gente vai vir com os últimos detalhes mesmo, novamente com o nosso pincel e com a tintinha branca que a gente vai estar trabalhando, e a gente vai dar os últimos detalhes. Então, vamos vir de novo com a tinta e vamos novamente fazer o mesmo processo que a gente estava fazendo antes, só que agora deixando o máximo natural possível, porque vão ser literalmente os últimos detalhes. Então, o que você pode fazer também é fazer algumas nuvens aqui aleatórias. Vocês podem colocar um pouquinho mais de água para elas ficarem um pouco mais transparentes, não serem realmente totalmente brancas. Isso fica ao critério de vocês e da referência que caso vocês estejam usando, tá bom? Mas eu acho legal para vocês fazerem alguns detalhezinhos assim, algumas nuvens aleatórias. E agora eu vou vir aqui aplicando o tomzinho de branco ao redor, principalmente nessas partes que eu ainda vejo que dá pra ver um pouquinho a divisão do papel, do azulzinho que tava antes pro azulzinho que eu apliquei agora. E, gente, eu acho que é isso. Depois vocês vão vindo e aplicando o que vocês acham necessário pro céu de vocês. Mas, basicamente, vocês viram que é só trabalhar com a aquarela azul e também com a tinta que você tem em casa branca, seja acrílica, seja aquarela ou guache. Eu indico vocês trabalharem com guache ou com acrílica, porque o branco fica melhor e dá pra fazer esse degradê do papel, do próprio branco do papel pra caneta ou tinta que vocês estejam usando, né? E fica mais natural, porque vocês podem ver que algumas partes que eu fiz isso com a nuvem, dá pra ver que tem a tinta, que foi uma tinta aplicada por cima, porque dá pra ver um pouquinho do azul que tinha do céu, então é bom vocês usarem alguma tinta realmente acrílica ou guache, que são mais opacas e fica melhor no papel, porque a aquarela já é um pouco mais transparente, né? Porque é o principal ponto da aquarela. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi um vídeo bem aleatório, não foi muito ensinamento, mas eu queria mais passar pra vocês como é que eu faço esse tipo de céu, tá bom? Eu vou colocar um take final amanhã, porque hoje já está 5h30, está muito escuro e não dá pra ver direito, mas amanhã eu vou fazer um take quando tiver bem sol, pra vocês verem realmente como ficou o resultado final, porque tá muito bonito e essa página aqui ficou um amor, gente. Tô apaixonada. Eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo se tiver mais alguma dúvida. E é isso. Um beijo pra vocês e até mais.